Para falar sobre ações e para entender o que está acontecendo no mercado, vamos falar com a nossa segunda convidada do closing desta terça-feira, a Larissa Quaresma, analista da Empíricos. Muito boa tarde, Larissa. É um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Boa tarde, o prazer é todo meu. Larissa, vamos lá. Hoje a gente está vendo aqui, entre as ações que mais caíram, estão ações de mineradoras, né? Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, temos também Uzi Minas, temos a própria Vale, que caiu forte nesta terça-feira, né? Mais de 2% de queda para a Vale. Qual que é a sua visão sobre o Comparto, o setor de mineração, nesse momento em que a gente está vendo com a ISA também mais cedo, o minério de ferro não para de cair lá na China e não temos sinais para uma retomada, né, do preço da commodity? Bom, o pano de fundo disso tudo é um cenário global bem complicado para as commodities. Primeiro porque a reabertura chinesa não se desenrolou como previsto. No final do ano passado e no início desse ano, o mercado como um todo esperava que a reabertura chinesa fosse significar maior demanda por commodities. E isso acabou não se concretizando, já que a gente está vendo os dados de investimento em capital fixo super fracos para esse ano na China, de forma que a reabertura acabou se traduzindo mais em viagem e consumo de bens de luxo do que investimentos em capital físico, investimentos industriais e no setor imobiliário, que aí sim significaria uma demanda maior por commodities, especificamente para o minério, né, que 70% do nosso minério aqui no Brasil é inclusive exportado para a China. Então, o mercado chinês ele é bem relevante, né? Um segundo fator que a gente tem é que saiu a notícia hoje de que uma nova tecnologia de produção de baterias ela foi descoberta. A bateria para carros elétricos que a gente tem hoje, ela é baseada no lítio e no níquel, que são metais básicos que a Vale exporta, inclusive tem uma unidade que é a queridinha dos investidores de metais básicos por ter essa correlação com as novas tecnologias sustentáveis. Só que hoje saiu essa notícia de que uma nova bateria baseada em sódio foi desenvolvida na China com um custo que significa uma fração da bateria de lítio, podendo substituir aí essa demanda por metais básicos que a Vale exporta. Então, isso pode estar pesando. E acho que um terceiro fator que pode deixar de ser mencionado, desculpa, é só juros nos Estados Unidos, né, que algumas semanas atrás, até alguns dias atrás, inclusive, estava sendo ventilado que o Banco Central americano tinha parado de subir os juros. Mas ontem e hoje, alguns dirigentes do Banco Central lá deram declarações de que pode ser possível, né, que o Banco Central americano continue subindo os juros ou mantendo os juros altos por mais tempo que o mercado espera. Então, isso com certeza é um vento contrário para as commodities também. Perfeito, perfeito. Isa, sua pergunta para a Larissa. Larissa, a gente viu aí, o Carlos acabou de falar, né, de como fechou o índice hoje, puxado aí por perdas de Vale, Petrobras e bancos, antes da votação sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. O setor financeiro também está seguindo esse ritmo de se colando lá fora? A bolsa lá fora certamente tem um impacto sobre a nossa bolsa local, mas especificamente sobre o setor bancário. Hoje de manhã o Banco Central divulgou os dados do Sistema Financeiro Nacional de Crédito referentes ao mês de abril. Então, todas as instituições financeiras já haviam divulgado o resultado do primeiro TRI, né, que acaba em março, só que o segundo TRI ainda nem acabou. Então, obviamente, não divulgaram resultados, e esse dado de hoje do Banco Central é a primeira visibilidade que o mercado tem sobre como o crédito e a inadimplência estão se comportando nesse início de segundo TRI. E o que a gente viu foi um aumento da inadimplência. Bastante gente esperava, muitos investidores, inclusive, esperavam que a inadimplência tenha atingido um pico ali no final do primeiro trimestre, e isso não se concretizou. A gente viu a inadimplência subir tanto na pessoa física quanto em pequenas empresas e médias,
quanto nas grandes empresas, que nessa última categoria subiu de forma forte, tá? Foi, inclusive, o que motivou essa escalada mais forte aí da inadimplência em abril. Então, isso está certamente pesando sobre o setor bancário. Um outro fator desse mesmo relatório do BC é uma continuidade dessa tendência de desaceleração do crédito, né? Então, o crédito teve uma retração mensal de 0,1% e uma desaceleração no crescimento na visão anual. Teve um crescimento aí de 11% no estoque de crédito anualmente, o que é uma nova desaceleração em relação aos 12%, 13% que havia crescido em março, né? Então, o cenário que a gente está vendo para o setor bancário é de arrefecimento do crescimento da carteira de crédito, aumento da inadimplência, mas, por outro lado, compensado por spreads que continuam subindo. Os empréstimos continuam ficando mais caros, né? Os bancos continuam reprecificando e os spreads, por consequência, continuam subindo. Então, acho que esse aumento de inadimplência e desaceleração do crescimento das carteiras de crédito pesaram sobre o setor hoje. Perfeito. Eu só queria comentar essa pergunta da Isa, Larissa, porque de fato a gente viu desde o começo do ano uma série de recuperações judiciais provocadas por um excesso de endividamento de muitas empresas, tirando Americanas, que foi fraude, né? Mas, por exemplo, Toque Stock, Lojas Marisa e outras empresas, o mercado está esperando que outras empresas, especialmente do setor, por exemplo, de construção civil, né? Pequenas e médias construtoras, mas também muitas do varejo, continuarão nesse percurso, infelizmente, de recuperação judicial. Qual que é a sua visão sobre a situação do crédito no mercado como um todo, né? O que vocês estão vendo no Empíricos e se vocês acham que de fato teremos uma piora nesse aspecto, um aumento não somente da inadimplência, mas de recuperações judiciais em empresas que se endividaram demais com juros muito baixos e agora não estão aguentando pagar juros com uma Selic que passou de 2% para 13,75% ao ano. Legal. Esse cenário que você desenhou, na verdade, ele é bem parecido com o que a gente espera aqui na Empíricos. Diferentemente do ciclo de piora de crédito que a gente viu lá em 2015, 2016 até o comecinho de 2017, naquela época o que a gente tinha visto foi uma inadimplência corporativa que subiu muito, mas a inadimplência pessoa física ela ficou estável ou caindo, né? Ali naqueles anos em que a gente viveu a nossa pior recessão da história. Dessa vez foi um pouco diferente. No ano passado a gente viu a inadimplência da pessoa física explodir, enquanto a inadimplência de grandes empresas ficava estável ou caindo. Isso foi a história de 2022. Qual parece ser a história de 2023, que a gente acha que vai só acentuar? É um certo arrefecimento na subida da inadimplência de pessoa física e a inadimplência de grandes empresas começando a subir forte. Essa é a história que a gente espera ver no mercado de crédito em 2023 e o relatório do Banco Central corrobora isso, né? Então, essas recuperações judiciais que a gente viu no começo do ano, no primeiro tri, até no mês de abril, elas já aparecem nesse relatório e a gente espera ver mais, justamente por conta do que você falou. Empresas que se alavancaram em excesso. A gente viu muito isso acontecer. Enquanto a taxa de juros estava 2%, isso não era um problema. Agora, como a maioria das dívidas corporativas no Brasil são indexadas ao CDI, esse aumento do custo da dívida acaba machucando muito as empresas e se elas já tiverem uma geração de caixa ali apertada, elas literalmente não dão conta de pagar, isso vira inadimplência para os bancos e se elas não conseguirem renegociar essas dívidas, isso vira uma recuperação judicial, né? Então, essa é a história que a gente espera ver ao longo do ano, né? Agora, não sei se vocês vão perguntar de empresas específicas, porque eu estou desenhando um cenário bem ruim aqui para o setor como um todo, mas a gente ainda gosta de alguns bancos específicos. Não, mas pode falar. A gente está dando uma olhada geral, mas claro, vamos analisar empresas específicas. O que vocês estão gostando no mercado nesse momento tão conturbado e com uma tempestade à vista também? O que a gente acredita e que a gente tem visto é que os bancos que adotam uma política de crédito ou adotaram no começo do ano passado uma política de crédito mais restritiva
tendem a performar melhor, né? Porque se você for um banco que escolheu crescer muito em linhas de spreads maiores, mas que tem uma inadimplência muito grande, a inadimplência subiu e vai subir tanto que essa conta não fecha. Era preferível você ter investido no crescimento em linhas de crédito mais conservadoras, que pagam taxas menores para o banco, mas cuja inadimplência não sobe tanto, de forma que na linha final ali a rentabilidade fica melhor. Então essa foi uma estratégia adotada pelo Itaú lá no começo do ano passado, que deu muito certo ao longo de 2022 e provavelmente vai continuar dando certo ao longo de 2023, porque ele é um banco bem mais restritivo, está mais restritivo ainda na política de crédito, né? Quem defaultou, quem deixou de pagar, ele não rola a dívida, ele não concede mais crédito, porque sabe que essa empresa que já estava em dificuldades antes, provavelmente as dificuldades vão piorar, né? Então, Itaú é um banco que a gente gosta muito, apesar de negociar a um prêmio sobre Santander e sobre Bradesco, a gente entende que esse prêmio é justificado pela rentabilidade, que é mais que o dobro, o retorno sobre patrimônio líquido, quando a gente compara com os dois vermelhos, né, com Bradesco e Santander. E a gente, claro, tem um conflito de interesse aqui, mas a gente gosta bastante também de BTG Pactual, que é nosso controlador, então a gente sempre dá esse disclaimer aqui, mas a gente acaba gostando bastante porque ele tem várias avenidas de geração de valor para o acionista, que não só o crédito, principalmente, como é o caso dos outros bancões. Esse seria o segredo, então, do recorde do Banco Itaú, né, que reportou o segundo maior lucro líquido da história entre os estados na Bolsa, aí em seu último resultado. Eu diria que sim, sem dúvida, esse é o segredo. Ele escolheu controlar a inadimplência e não ficar maximizando o spread dele. Essa foi uma estratégia que deu certo e uma estratégia capitaneada pelo Milton Maluhy, que foi o CEO que assumiu no começo de 2021, substituindo Cândido Bracher, fez toda uma renovação na alta gestão ali e eles reagiram muito rápido à piora do ciclo de crédito. No começo de 2021, eles viram essa coisa piorar e rapidamente já mudaram os focos de crescimento para crédito imobiliário e crédito consignado, para tentar reverter essa bola de neve que foi criada pelo excesso da oferta de cartão de crédito, que tantas outras fintechs e bancos acabaram sentindo na pele, todo o lucro embora na forma de inadimplência. Agora, Larissa, e tirando bancões como o Itaú, né, que é basicamente um transatlântico no setor bancário brasileiro, o que vocês acham de bancos menores, bancos digitais, né, que tiveram um crescimento muito expressivo durante a pandemia, acabaram arrefecendo um pouco na volta à normalidade e o desafio que muita gente indicava era que eles tinham que aprender a conceder crédito, né? Após um ano e meio, né, mais ou menos, da volta à normalidade pós-pandemia, qual que é a análise que vocês fazem na Empíricos? Bancos fintechs, né? Bancos menores, penso o Banco Inter, mas o Nubank também, entre outros, aprenderam a lição, a fazer lição de casa ou ainda estão numa situação mais complicada? Bom, essa é uma ótima pergunta e foi inclusive uma das nossas teses o ano passado, que os bancões iam performar melhor do que as fintechs, e isso de fato aconteceu, né? O que a gente vê é que, assim, no último mês as fintechs elas tiveram uma performance de ação excelente, a gente viu fintechs aí subirem 40%, 50%, foi o caso de Banco Inter, foi o caso de Nubank, foi o caso até da própria XP, mas a minha visão, isso está muito mais ligada à percepção de queda nos juros aqui no Brasil no segundo semestre do que o fundamento em si, né? Então, a gente observa que no caso de crédito, para você renovar a sua carteira de crédito de uma forma que apareça no dado consolidado de inadimplência, vai aí uns 2 anos, né? Se assumindo que a fintech fez o dever de casa corretamente, né? Fechou a torneira onde era necessário, concedeu crédito para pagador de boa qualidade, então demora um tempo até aparecer, né? Então a gente prefere esperar um pouco para ver quando essas fintechs vão começar a performar melhor, para aí a gente começar a se interessar por elas. A gente prefere perder essa corrida inicial do que tomar o risco delas ainda tropeçarem no operacional e vai que o juro não cai no segundo semestre, né? É uma possibilidade. Probabilidade baixa? Mas é uma possibilidade. Então a gente prefere esperar o barco correr, perder esse rally inicial para a gente fazer uma aposta mais assertiva.
Era justamente sobre o rally que eu ia te perguntar, porque o Bank of America, ele acabou de divulgar que o crescimento financeiro vai superar bancos e seguradoras no acumulado do ano. Em relatório divulgado hoje, os analistas apontam que os chamados neobancos e não bancos subiram 50% desde a mínima do Ibovespa de março, apoiados por notícias positivas sobre inflação e revisões do lucro por ação. Então, o BOFA aí vê um rally entre bancos ganhando força com esse crescimento financeiro no Brasil. Vocês estão olhando da mesma forma também? A gente vê de uma forma um pouquinho diferente. Acho que esse rally, ele já foi, né? E muitas vezes nessa corrida inicial, a gente vê o que a gente chama de overshooting, né? Que os investidores, no medo de ficar de fora daquela alta, acabam comprando no desespero e acaba levando a ação para um patamar alto demais. Então, assim, pode ser que a gente veja um rally continuando? Pode ser. Diria que talvez seja até provável, mas não adianta a gente recomendar a compra de um papel que aquele rally vamos falar, um voo de galinha, né? Porque quando o mercado se anima, tudo sobe, mas acaba sustentando a alta aquelas empresas que têm qualidade, que têm boa execução e que conseguem, de fato, melhorar a rentabilidade. Então, a gente prefere ser um pouco mais seletivo. Perfeito. Agora, só queria voltar a um assunto que você estava falando no começo, que depois você pegou de novo também agora, Larissa, a questão dos juros, né? Previsão de vocês da Empíricos sobre juros, o mercado está precificando no mínimo uma queda de 0,5 pontos percentuais. Vocês acham que com a situação atual os juros podem cair mais, com o arcabouço aprovado, mas ao mesmo tempo com despesas do governo continuando a todo vapor? Vocês acham que os juros caem até o final do ano ou permanecem onde estão? Bom, a nossa melhor previsão hoje é de que o juro começaria a cair em outubro, né, na reunião do Copom de outubro. Agora, se o arcabouço fiscal e os gastos do governo influenciariam isso, uma antecipação ou uma postergação, eu acho que o Banco Central ele vai olhar muito mais para duas outras coisas, que são o comportamento dos núcleos de inflação e também os movimentos do Banco Central americano, porque é muito... Vamos lá por partes, então, né? Nesse primeiro ponto, se o arcabouço fiscal passar numa forma melhor ou pior do que o mercado gostaria, se o governo gastar demais, tudo depende de como que isso vai impactar a inflação. Porque o juro, ele está restritivo há muito tempo, né? Então, vamos pensar que se de um lado você tem o governo estimulando a demanda, por outro lado, a demanda das famílias, ela já está se retraindo, né? Inclusive, nesse relatório que eu comentei do Banco Central, a gente começa a ver uma desalavancagem das famílias. Elas estão parando de consumir para pagar as dívidas delas. Então, você tem esses pesos e contrapesos que o Banco Central ele vai observar resultante. Como que isso está impactando nos núcleos de inflação. E o que a gente vê hoje é que os núcleos de inflação estão se arrefecendo, né? No mês de maio, agora no IPCA 15, a gente viu esses núcleos ficarem abaixo de 7% na comparação anual pela primeira vez desde a metade de 2021. Então, isso é muita coisa, significa que a política monetária, que está restritiva há bastante tempo, ela começa a funcionar. Então, nesse ponto, o Banco Central ele teria o sinal verde. Se a inflação continuar se comportando bem, né, o Banco Central teria o go ahead ali do lado da inflação. Um segundo ponto é o Banco Central americano, porque quando eles sinalizam ou sobem os juros lá, né, isso significa uma força positiva para o dólar, uma força altista para o dólar. E toda vez que o dólar tem uma pressão altista, isso é notícia ruim para o primeiro ponto, que é a nossa inflação, porque um dólar mais alto, ele acaba batendo na nossa inflação aqui, porque a gente tem muito bem importado na nossa cesta de consumo, né? Então, acaba influenciando tanto pelo lado dos combustíveis, quanto pelo lado dos eletrônicos, até as roupas que a gente consome, o algodão é uma commodity internacional, que tem o preço
dolarizado, né? Então, é muito mais fácil, pensando na cadeira aqui do presidente do Banco Central, é muito mais fácil ele reduzir os juros quando o Banco Central lá fora está parando de reduzir os juros. Então, esse cenário externo, ele conta muito mais do que a gente imagina, porque se lá eles estiverem parando, o Roberto Campos, não o Roberto Campos, né, mas o Copom aqui, ele fica numa situação muito mais confortável, porque ele sabe que pressão do dólar não vai ter para a inflação futura, né? E aí tem o terceiro ponto que você comentou, que é a questão das expectativas de inflação. Essas, claro que o arcabouço fiscal influencia, mas na minha opinião, na nossa visão aqui da casa, o relatório Focus, né, que é o que o Banco Central utiliza como expectativa de inflação, o relatório Focus, ele acaba muito mais influenciado pela inflação corrente do que o arcabouço fiscal, porque é muito difícil você colocar isso na conta, né? É muito difícil você falar assim, olha, o governo vai ter a licença para gastar isso, isso e aquilo, ele pode gastar de 0 a X, né? Ele vai gastar quanto? 0, X sobre 2, X sobre 3, 80% de X. Então, a gente vê que as expectativas, elas reagem muito mais à inflação corrente do que a notícias aí, do que ao noticiário. Então, acho que esses são os dois pontos mais relevantes, né? Como que o IPCA vai se comportar e como que o Banco Central americano vai reagir. Temos mais 2 minutinhos, né, Isa? Quer fazer a última pergunta? Rapidinho aqui, só para voltar um pouquinho na questão do Itaú, que a gente estava comentando, que é mais específico do Itaú, hoje essa a notícia de que o Itaú é autorizado a comprar 100% do banco chileno, né, com essa nova autorização. Então, o banco vai conseguir seguir com a oferta para fechar o capital da empresa, comprando a totalidade de ações da emissão do Banco Chile. Alguns analistas, inclusive, acreditam que o preço por ação ali, eles veem um preço barato ali na oferta do Itaú. Como é que você está enxergando essa venda? Esse comunicado eu vejo como neutro para a tese, porque o Itaú, ele vem nessa intenção de fechar o capital do Banco Chileno há muito tempo já, né? Então, é apenas assim um passo a mais, né, uma concretização regulatória desse processo de fechamento de capital. A operação latino-americana do Itaú, né, tem um patamar de inadimplência um pouco maior, mas tem spreads maiores também, né? É uma operação super rentável, tem sido bem rentável, e o Chile tem o adicional de ser um país com uma macroeconomia muito interessante, muito estável, né? Não tem problema de hiperinflação, está fazendo uma política monetária responsável. Então, nos parece um bom mercado para você estar, né, 100% ali dono ou como controlador daquele negócio, sem o adicional da volatilidade daquelas ações, né? E aí acabam as oportunidades de arbitragem entre a ação do Banco Chileno e o Itaú. Pois é, né? Mercado chileno que mesmo com mudança de governo, Constituição, etc., continua sendo um mercado interessante, né, para os investidores e para um banco como o Itaú. Então é bom ficar de olho nesse mercado, bem pequeno, mas bem arrumadinho, né, que fez a lição de casa lá no passado. Muito obrigado para a nossa Larissa Quaresma, analista da Empíricos, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Obrigada a vocês, é sempre um prazer. E até uma próxima, que com certeza vai voltar logo mais a Larissa falar conosco sobre ações, especialmente do setor bancário. 5 horas e 24 minutos nesse momento, e o Bovespa então fechou em queda 1,24%, 108.967 pontos. Então, o principal